A história de Esther é surpreendente e inspiradora. Ela foi uma das mulheres mais importantes da Bíblia, e sua vida nos traz grandes aprendizados. Esther revela uma espiritualidade fervorosa, marcada por uma verdadeira confissão de caráter. Foi uma mulher exemplar em devoção, fé, coragem, sabedoria e humildade. Esther é uma das mulheres mais importantes de toda a história bíblica. Ela se tornou rainha da Pérsia e foi usada por Deus para salvar todo o povo hebreu. Ela era judia. Foi criada por seu primo Mordecai na Pérsia, já que era órfã. Nessa época, a nação de Israel estava sob exílio no reino persa. Esther era muito atraente e bonita e por isso se tornou rainha. O nome hebraico de Esther é Hadassah e significa mirta ou murta, que é uma flor bonita e popular. Quando Hadassah entra para o harém real, ela recebe o nome de Esther, possivelmente pela designação dada a mirta, palavra bastante próxima da raiz do termo que designa tanto mirta como estrela, a forma da flor. O livro de Esther foi escrito aproximadamente entre 470 e 486 a.C. e acredita-se que foi escrito por Esdras. A história ocorreu em Suzã, uma das 3 capitais do Império Persa, que se estendia da Índia à Etiópia, compreendendo também algumas ilhas do Mediterrâneo. Esther viveu num tempo de grande perigo, pois seu povo, os israelitas, estavam em exílio, após a destruição da cidade de Jerusalém. A rainha nasceu quando o povo judeu já estava sob domínio persa há mais de 120 anos. A história de Esther começa quando o rei persa Assuero, provavelmente o rei Xerxes, deu uma grande festa para os seus servos e príncipes, para exibir suas riquezas e glória do seu reino. A rainha Vasti, antecessora de Esther no trono, é convocada para o rei exibir sua formosura. Ela, porém, se recusa a atender ao chamado do rei Assuero de estar em sua presença. Por este motivo, o rei fica furioso e resolve destituir Vasti do seu cargo de rainha. Para substituir a rainha Vasti, o rei cria um concurso de beleza para que seja escolhida no reino a jovem mais bela e formosa para se tornar rainha. As jovens mais bonitas de todas as 127 províncias do reino persa foram convocadas para se apresentar ao rei, e, dentre elas estava Esther. Durante o concurso criado pelo rei, as jovens ficavam recebendo durante 12 meses tratamentos especiais de beleza e especiarias. Quando chega ao harém, Hegai, o responsável pelas mulheres do concurso, se encanta com a beleza de Esther e dá a ela o melhor lugar na casa, as melhores vestes e os melhores alimentos. Os 12 meses se passaram e as jovens foram chamadas à presença do rei. Nesta ocasião, cada uma levava um presente para adornar-se. Entretanto, ao contrário das outras jovens, Esther não escolheu nada além do que já possuía. Quando ela se apresenta ao rei, sua beleza o impressiona e ele a ama mais que todas as outras jovens. Imediatamente, Esther é coroada rainha no lugar de Vasti. Entretanto, mesmo após ser coroada rainha, Esther mantém-se obediente ao seu primo Mordecai e não revela sua identidade judaica, visto que os judeus sofriam grande perseguição naquela época. Preocupado com sua prima, que havia sido criada como filha, Mordecai visitava frequentemente o palácio de Suzã. E numa dessas visitas, Mordecai escuta quando 2 oficiais planejam uma conspiração para assassinar o rei. Mordecai conta à rainha Esther, que informa o plano ao rei. Ao descobrir a veracidade dos fatos, o rei manda enforcar os oficiais que conspiravam contra ele, e o plano conspiratório é escrito nos registros históricos. Algum tempo depois, Hamã, nobre e amalequita, é exaltado e colocado como o primeiro-ministro, sendo o segundo no reino abaixo do rei. E por isso, naquele tempo, foi publicado um decreto do rei para que todos adorassem Hamã. Entretanto, como Mordecai era judeu e servo de Deus, ele se recusa a se curvar diante de Hamã. Hamã fica muito enfurecido com Mordecai e todo o povo judeu e requer ao rei que os judeus sejam punidos por não o adorar. O rei concede o pedido de Hamã e publica novo decreto para que seja destruído o povo judeu. Quando Mordecai toma conhecimento do decreto contra o povo, se entristece bastante, rasga suas vestes e cobre-se de cinzas, costume da época. Esther fica sabendo da tristeza de Mordecai e se entristece também. Preocupada com seu primo, ela manda que seus servos descubram o motivo da tristeza de Mordecai. Mordecai conta para Esther o plano terrível de Hamã e pede para que ela interceda pelo povo, o judeu, perante o rei. Acontece que naquela época, quem fosse à presença do rei sem ser convidado seria condenado à morte,
exceto se o rei estendesse seu cetro de ouro. Por isso, Ester fica receosa e teme por sua vida. Porém, seu primo a alerta de que ela também era judia e não seria poupada apenas por estar no palácio. Além disso, ele fala que se não for por Ester, a ajuda para o povo judeu se levantará de outra parte. Com isso, Ester pede a Mordecai que ele e todo o povo judeu ore e jejue por 3 dias, e informa que ela e suas servas fariam o mesmo. Os dias se passam, e Ester coloca suas vestes reais para ir à presença do rei. O rei, ao avistá-la, estende seu cetro de ouro e diz: "Pede-me o que quiseres, e até metade do reino eu te darei." Ester, movida pela sabedoria de Deus, requer um banquete ao rei, na presença do primeiro-ministro Hamã. Durante o jantar, o rei indaga a Ester sobre qual era o seu pedido. A rainha, porém, requer um novo banquete no dia seguinte. No dia seguinte, ocorre o novo banquete requerido por Ester ao rei. A rainha expõe todo o plano de Amã. O rei fica furioso com o plano de Amã de tirar a vida da rainha tão amada por ele e de todo o seu povo, e decide enforcá-lo, na própria forca que Amã havia construído para Mordecai. Acontece que, mesmo com a morte de Hamã, o povo judeu continua desprotegido, pois o decreto que determinava sua destruição continua em vigência. Além disso, naquela época, os decretos reais não poderiam ser revogados. E, por isso, Ester intercede pelo povo judeu e convence o rei de publicar novo decreto. Nesse novo decreto, o rei autoriza os judeus a guerrearem e se defenderem. Mordecai envia o novo decreto a todas as províncias do reino. A guerra ocorre e os judeus vencem, evitando a destruição de seu povo. Até hoje, esse episódio é celebrado pelo povo judeu com uma festa chamada de Purim. A palavra significa sorteio, que era a forma que Amã usaria para determinar o dia do extermínio. Ester não fugiu do chamado para interceder por seu povo, ao contrário, foi corajosa e se levantou pelos judeus. Mesmo temendo por sua vida, ela se apresentou diante do rei sem ter sido convocado. Isso poderia lhe custar uma pena de morte, mas não a impediu de fazer o que lhe havia sido pedido. Ester era obediente, honrava seus líderes, honrava seu povo e honrou a vida de Mordecai. Ester não foi impulsiva ou atrevida. Esperou o momento certo de falar. Não falou no primeiro momento quando foi à presença do rei. Não falou no primeiro banquete, ela esperou o momento certo de agir. Seu comportamento demonstra grande dependência e disposição para ouvir a voz de Deus. Mesmo sendo rainha, Ester demonstrou obediência e honra a Deus e ao seu primo Mordecai. Imagino quantas pessoas não falariam: "Eu sou rainha, não tenho o que temer." Ester não foi uma dessas pessoas. Ela não foi egoísta, mas agiu em favor do seu povo. Ester era temente a Deus e sabia que estava fazendo parte de um plano maior, um plano a favor do povo de Deus. É possível perceber que, apesar de sua história sofrida, Ester não foi uma mulher egocêntrica. Muito pelo contrário, ela teve sua identidade muito bem firmada em Deus e sabia que a sua posição de rainha era para servi-lo. A vida de Ester é um grande exemplo de paciência. Ela foi uma grande intercessora e protetora do povo de Deus e é um grande exemplo de como devemos agir diante as crises e provações. Ainda nos dias de hoje, mesmo que pareça tão distante da história narrada, a vida de Ester nos traz grandes ensinamentos, principalmente de como devemos confiar na soberania de Deus e de como devemos estar prontos para servi-lo e sermos obedientes ao seu chamado. Se você gostou, deixa teu like, compartilha, comente e se inscreva no canal.